Seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Estão preparados? Vamos começar. Primeira pergunta. Como se chamava o profeta que foi zombado por ser calvo? Número 1, Elias. Número 2, Eliseu. Número 3, Eli. Número 4, Samuel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Eliseu. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 22 e 23. Segunda pergunta. Quando Abraão voltou do Monte Moriá, onde ele foi habitar? Número 1, Egito. Número 2, Nazaré. Número 3, Berseba. Número 4, Cafarnaum. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Berseba. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Gênesis capítulo 22, versículo 19. Terceira pergunta. O que os soldados deram a Jesus quando ele clamava a Deus na cruz? Número 1, vinho. Número 2, água. Número 3, vinagre. Número 4, leite. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, vinagre. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhes de beber. Mateus capítulo 27, versículo 48. Quarta pergunta. Qual o nome do filho do profeta Isaías? Número 1, Ananias. Número 2, Belaías. Número 3, Siar-Jazube. Número 4, Jorão. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Siar-Jazube. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho, Siar-Jazube, sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Isaías, capítulo 7, versículo 3. Quinta pergunta. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltou para agradecer? Número 1, um leproso. Número 2, 3 leprosos. Número 3, 6 leprosos. Número 4, 8 leprosos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, um leproso. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos.
E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Lucas capítulo 17, versículo 12 ao 15. Sexta pergunta. Como se chamava o pai do profeta Joel? Número 1, Betuel. Número 2, Beeri. Número 3, Dan. Número 4, Judá. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Petuel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel, capítulo 1, versículo 1. Sétima pergunta. Como se chamava o esposo de Maria, mãe de Jesus? Número 1, João. Número 2, Tobias. Número 3, José. Número 4, Pedro. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Oitava pergunta. Qual o nome da prostituta que escondeu os espias enviado por Josué em sua casa? Número 1, Madalena. Número 2, Ruth. Número 3, Raabe. Número 4, Raquel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Raabe. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Josué, capítulo 2, versículo 1. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Qual o nome do rio que João, o Batista, batizava? Número 1, Nilo. Número 2, Jordão. Número 3, Eufrates. Número 4, Pison. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus capítulo 3, versículo 6. Décima pergunta. Quem mentiu para Saul, dizendo que Davi estava doente? Número 1, Mical. Número 2, Jonatas. Número 3, Merabe. Número 4, Samuel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Mical. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: está doente. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 12 e 14. 11ª pergunta. Em quantas tábuas foram escritos os 10 mandamentos? Número 1, uma tábua. Número 2, 2 tábuas. Número 3,
3 tábuas. Número 4, 4 tábuas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 2 tábuas. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 1. 12ª pergunta. Quem sucedeu o rei Salomão? Número 1, Jonatas. Número 2, Abner. Número 3, Roboão. Número 4, Adonias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Roboão. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. 13ª pergunta. Qual o nome da mãe de Jesus Cristo? Número 1, Marta. Número 2, Isabel. Número 3, Ruth. Número 4, Maria. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Maria. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. 14ª pergunta. Quem escreveu a Epístola de Tito? Número 1, Paulo. Número 2, João. Número 3, Tiago. Número 4, Filipe. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 4. 15ª pergunta. Qual discípulo traiu Jesus Cristo? Número 1, Pedro. Número 2, Tiago. Número 3, Judas Iscariotes. Número 4, João. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Judas Iscariotes. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. João, capítulo 13, versículo 21, 25 e o 26. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Versículo para meditar. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite.
Salmos 88, 1. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!